Existe uma frase muito conhecida no mercado financeiro: quanto maior a instituição, maior a sensação de segurança. E foi exatamente essa sensação que destruiu o Baring Banks. Para entender o tamanho da tragédia causada por Nick Leeson, primeiro precisamos entender como era o Barings. A história começa muito antes de Nick nascer. Muito antes da televisão, muito antes da eletricidade. Voltamos ao ano de 1762. Naquela época, o Brasil ainda era uma colônia portuguesa. Os Estados Unidos nem sequer existia como país. Napoleão Bonaparte ainda nem era nascido. Foi nesse cenário que surgiu o Barings Bank, lá em Londres. Fundado pela família Baring, o banco rapidamente conquistou espaço entre comerciantes, empresários e governos europeus. Com o passar das décadas, ele deixou de ser apenas um banco, virou um símbolo do poder financeiro britânico. Era conhecido como o Banco dos Reis e também o Banco dos Governos. Durante o século XIX, participou do financiamento de projetos gigantescos, emprestou dinheiro para diversos países, financiou obras de infraestrutura, participou de grandes negociações internacionais. Sua influência era tão grande que muitos historiadores afirmaram que o Barings ajudou a moldar parte da economia mundial daquele período. Conta-se que o primeiro-ministro britânico chegou a dizer que o banco era quase tão importante quanto o próprio governo inglês. Talvez seja um exagero histórico, mas mostra o tamanho da reputação que havia construído. Durante mais de 2 séculos, o Barings atravessou crises que derrubaram impérios, sobreviveu às guerras napoleônicas, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Grande Depressão de 1929, a crise do petróleo e inúmeras turbulências financeiras. Sempre havia perdas, sempre havia desafios, mas o Barings permanecia de pé. Por isso, ninguém imaginava que o seu fim chegaria de uma forma tão inesperada. Na década de 1990, trabalhar no Barings era motivo de enorme prestígio. Conseguir um emprego ali significava entrar para uma instituição admirada no mundo inteiro. Era como vestir uma camisa histórica. Os clientes confiavam, os investidores confiavam, os reguladores confiavam e, principalmente, os próprios executivos confiavam que os sistemas internos eram suficientes para impedir qualquer desastre. Só que havia um problema. Eles estavam olhando para os números, mas deixaram de olhar para as pessoas. O mundo estava mudando. No início da década de 1990, os mercados financeiros viviam uma transformação. A tecnologia permitia negociar ativos em segundos. As bolsas asiáticas cresciam rapidamente. Os derivativos ganharam popularidade. Contratos futuros, opções, índices, moedas, tudo poderia ser negociado praticamente o tempo todo em tempo real. Para os bancos, aquilo era uma mina de ouro. Quanto maior o volume negociado, maiores eram as receitas. E foi justamente nesse ambiente que surgiu a oportunidade considerada perfeita: expandir as operações do Barings na Ásia. Singapura era vista como uma das capitais financeiras mais promissoras do planeta. Quem conseguisse dominar aquele mercado teria acesso a bilhões de dólares em negócios. O Barings queria crescer e precisava encontrar alguém disposto a assumir essa missão. Enquanto isso, na sede do banco, um jovem funcionário começava a chamar a atenção. Nick Leeson, ele ainda não era uma celebridade de mercado, mas era eficiente. Resolvia problemas rapidamente, conhecia como poucos os bastidores das operações, tinha facilidade para lidar com números, os superiores gostavam dele, parecia disciplinado, confiável, disponível para trabalhar longas horas. Era exatamente o perfil que procuravam, e então surgiu a proposta. Nick seria enviado para Singapura, não apenas para trabalhar, mas para montar praticamente do zero uma operação extremamente importante para o banco. Era uma oportunidade única, uma promoção gigantesca. Para um rapaz de apenas 20 e poucos anos, aquilo parecia o início de uma carreira brilhante. O que ninguém percebeu foi que, junto com essa promoção, o banco entregou a Nick algo muito mais valioso do que um carro. Entregou autonomia. Muita autonomia. Autonomia demais. Em qualquer banco sério existe uma regra considerada sagrada: quem negocia não controla. Quem compra, não confere. Quem vende, não faz auditoria.
essas funções precisam ser separadas, porque é exatamente essa divisão que impede as fraudes. Mas, em Singapura, o Barings decidiu abrir uma exceção. Nick ficou responsável tanto pelas operações de mercado quanto por parte do controle administrativo. Na prática, ele podia negociar milhões de dólares e ajudar a validar os próprios registros. Era uma combinação extremamente perigosa. Naquele momento, ninguém enxergava o risco. Afinal, Nick era um dos melhores funcionários do banco. E quando a confiança substitui os controles, é exatamente aí que os maiores desastres costumam começar. Enquanto Londres comemorava a expansão para a Ásia, Singapura preparava o palco para uma das maiores tragédias da história do mercado financeiro. No próximo capítulo, vamos acompanhar a chegada de Nick Leeson ao outro lado do mundo, os primeiros milhões de lucros, os elogios, os bônus e o momento em que um simples erro operacional deu origem à mentira que destruiria um império financeiro.